Questão de número 1. A fisiologia do exercício é uma área da ciência que investiga os impactos do exercício físico no organismo humano. Com base nesse contexto, analise as seguintes afirmações. Afirmação 1. Estuda os efeitos agudos e crônicos do exercício físico no corpo humano? Sim. É uma disciplina recente dentro da educação física e do esporte? Não. É uma disciplina que já tem bastante tempo na educação física, né? E, sobretudo, com os estudos a partir da década de 70. Então, já faz um tempinho. Investiga as adaptações das funções corporais ao exercício físico? Sim, é basicamente a repetição do item 1. Foca exclusivamente, sinalzinho de alerta, na prevenção de lesões esportivas? Não, não é objeto de estudo exclusivamente, nem tem como foco o estudo de prevenções e ajudar na prevenções de lesões esportivas, ok? Então, 2 e 3 estão 2 e V, na verdade, estão incorretos, e apenas 1 e 3 estão corretos. Aí vamos às alternativas. 2, 3 e V não, 1 sim, 3 apenas e V não, e 1 sim. O terceiro item que está correto, isso está correto, então 1 e 3 sim, 1 e 2 não, 1 e 3 sim, mas o 2 está incorreto, realmente sobra letra B. Questão de número 2. Com respeito aos procedimentos de primeiros socorros em lesões esportivas, analise as afirmativas a seguir. Em casos de lesões musculares, recomenda-se colocar a parte lesionada na posição mais confortável, aplicar compressa fria por até 15 minutos e envolver o local afetado com ataduras. Item certinho, e aqui a gente pode ilustrar, né, trazendo futebol, ele vai ao banco de reserva e coloca a aplicação de compressa fria. Ok? Então o item 1 está correto. Nos ferimentos de pele aberta, ou seja, que há uma exposição, um rompimento ali da epiderme, a melhor forma de evitar infecções é lavar o ferimento com água e sabão, aplicar uma solução antisséptica e cobrir a ferida com gás esterilizado. Não se deve utilizar sabão na hora de lavar, jamais faça isso. Ok? Jamais faça isso, inclusive nem água, porque a água pode também estar contaminada. O mais importante nesse momento é você cobrir o local, a ferida, e sim pode usar uma gaze esterilizada e procurar a recomendação médica, ok? Não lavar com água e sabão, principalmente sabão, se não tiver uma gaze, cobrir o local com um pano ou algo que esteja ali, ok? Então item 2 está incorreto. Item 3, se um objeto perfurante estiver preso ao corpo, a recomendação é não retirá-lo para evitar agravamento da lesão e risco de sangramento intenso, certinho. E aí, pessoal, cuidado, porque é do nosso instinto buscar retirar, mas não podemos tirar. Por quê? Porque aí sim pode haver um agravamento da lesão e um risco de sangramento mais intenso. E aí, ao invés de ajudar, vamos piorar a situação do indivíduo. Item 4. Em casos de fraturas, deve-se sempre tentar mover o membro fraturado para avaliar a gravidade. Sempre, deve e sempre tentar mover o membro fraturado? Não. A recomendação geral é que a gente não deve mover, não devemos tentar mover o membro fraturado. Em alguns casos até podemos, para buscar uma posição mais confortável para o indivíduo, mas não são em todos os casos. Então o item 4 está incorreto. Então vamos aqui eliminar e ver e V e V. Então sobra os itens C e A. Então vamos lá. 1 está correto e o 2 está incorreto. Aqui o 1 está correto, o 2 não. Então já elimina e fica o item C. Questão de número 3. Um dos objetivos da educação física é fazer com que o aluno participe das atividades corporais e aprenda a respeitar o seu corpo e de seus colegas, ou seja, suas características e limitações físicas. Com as aulas de capoeira inseridas na educação física, pode-se promover aos estudantes variadas formas de aprendizagem que permitam eles vivenciar movimentos corporais nas atividades propostas nas aulas. Sobre a prática da capoeira, analise as alternativas e assinale a alternativa incorreta. Item A. A prática da capoeira traz inúmeros benefícios, os quais envolvem a cultura corporal, porque, além de fazer bem para a saúde e estimula a compreensão da realidade sociocultural da história brasileira, melhorando assim a autoestima e proporcionando um bom condicionamento físico, item totalmente correto, tem nem o que se falar. Os benefícios da prática orientada da capoeira
para as crianças são muitos, sim, sendo tanto de caráter cognitivo e afetivo social, quanto de caráter psicomotor, certinho também. Nas rodas de capoeira, as crianças e jovens têm um maior contato com os outros alunos da classe e da escola, sim, porque é uma forma de interação social entre a comunidade interna, quer seja jogando ou participando, quer seja batendo palmas e cantando, dando ritmo da ginga com ou sem o auxílio do berimbau, que é um dos instrumentos utilizados, ou algum outro instrumento. Então, lá no curso, no módulo capoeira, eu trago todos os instrumentos que são utilizados, como é que é feito, as principais informações que são cobradas em relação à capoeira. Então, aqui também está totalmente correto. Item C. Com a prática da capoeira, a criança e o jovem vêm a ter um desenvolvimento psicológico amplo, certinho, pois para se dançar e jogar a capoeira é necessário o estímulo do aluno e a utilização de seus recursos psicológicos. Então quer dizer que um aluno que não está num bom dia, né? Digamos aí que um aluno não está no bom dia, ele não vai poder fazer, participar, dançar e jogar capoeira? Nada a ver, né, pessoal? Então não depende somente de seus recursos psicológicos, como diz aqui, né? Porque, na verdade, na maior parte do tempo, né, das nossas vidas, a gente não está ali com a sanidade mental dos melhores patamares, ok? Então, aqui o item está, por enquanto, incorreto, é o que pede. Então, vamos deixar o stand-by e ver se o item D ou E tem algum erro mais grave, né, um erro mais denunciante. Letra D. A capoeira abrange diversas capacidades físicas, as quais podem ser desenvolvidas pelos alunos, tais como equilíbrio, ritmo, a força, a flexibilidade, a agilidade, a velocidade, a coordenação motora, tornando-se uma boa opção de atividade para ser trabalhadas nas aulas de educação física e, ao mesmo tempo, sendo uma forma de trabalhar a cultura afrodescendente, sim, porque a capoeira ela tem essa junção com a cultura afrodescendente, né, os negros escravos que vieram ao Brasil, trouxeram essas características, essa cultura, e no Brasil ganhou forma, né, mas a gente diz que é brasileira, mas teve essa influência, né, teve e continua tendo, e dentro das aulas da disciplina, fazendo com que os alunos se aproximem das raízes de origem dos negros no Brasil. Item totalmente redondo, foi basicamente uma aula, né, sobre as capacidades e o contexto cultural e histórico. A capoeira é um exercício aeróbico, então exige o tempo todo movimentação corporal e a ligação entre mente e corpo, porque o capoeirista precisa estar concentrado no jogo e ao mesmo tempo nos golpes e atacando o adversário. Esse item ele é um pouco confuso, né? Porque no geral a capoeira é um exercício aeróbico, sim, né? Porque não é algo que acaba rápido, demora muito uma roda de capoeira e acaba sim sendo aeróbico, mas há momentos anaeróbicos também, principalmente durante a aplicação de alguns golpes. Porém, o fato de dizer que a utilização de recursos psicológicos é algo mais errôneo, algo mais denunciante do que o item então, por esse motivo, letra C está incorreta. Vamos conferir o gabarito. Isso mesmo. Questão de número 4. Para gerações que agora já nascem conectadas e rodeadas por diversos dispositivos eletrônicos, é importante resgatar brincadeiras tradicionais e livres das tecnologias. Brincadeiras populares do tempo dos avós ajudam a resgatar a cultura e incentivam os pequenos a conviverem com outras crianças e a desenvolverem diferentes capacidades, como a coordenação motora, a criatividade e a comunicação. São brincadeiras populares, características da região Nordeste, exceto. Aí vamos aos itens. Item A, gulo ou bobinho, é da região Nordeste, sim. Corre-cotia. Essa brincadeira, a corre-cotia, é da região Centro-Oeste, ok? Então, como que é exceto, já é nosso gabarito. Sete Pecados também é Nordeste, Passo Anel também e Trem Maluco também. Então, de fato, item B é o nosso gabarito. Questão de número 5. São moléculas constituintes de estrutura celular e desempenham funções hormonais. São essenciais para a absorção de vitaminas lipossolúveis e fornecem isolamento térmico e proteção contra os impactos físicos. Então vejam só o tanto de benefícios que essas moléculas proporcionam ao corpo e infelizmente a gente vive hoje numa cultura de repúdio a essas moléculas que já já a gente vai dizer quais são. Então, embora possam fornecer energia adicional à dieta, olha só, ainda fornece energia adicional à dieta, é necessário ter cautela, sim, com certeza, para não exceder a proporção recomendada, considerando as características de cada pessoa, bem como sua rotina de atividades físicas. Então, qual é a substância? Quais são essas moléculas que proporcionam tudo isso? Contribuição nas funções hormonais,
a absorção de vitaminas lipossolúveis, fornece isolamento térmico e ainda serve de proteção contra impactos físicos. Aí a gente vai às alternativas. Seriam os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Acho que a maioria poderia marcar tudo menos lipídio, né? Mas são eles os responsáveis por tudo isso. O item C é o nosso gabarito. Questão de número 6. A nutrição esportiva é uma área especializada na nutrição que se concentra na alimentação e nos nutrientes necessários para otimizar o desempenho físico e promover a recuperação do corpo após a realização de atividades físicas. Sobre a nutrição esportiva, analise as alternativas e assinale a incorreta. Vamos a elas. Durante a prática de exercícios físicos, especialmente as atividades aeróbicas, o corpo humano passa por diferentes adaptações e desafios que demandam um suprimento adequado de energia para sustentar o esforço e promover o desempenho. Item totalmente correto. Grande parte da glicose consumida diariamente é prontamente utilizada pelo organismo como fonte energética. Sim, o restante é armazenado nos músculos e no fígado sob a forma de glicogênio, certinho. Tem nem o que se falar, né? A glicose ela é consumida diariamente, e principalmente de fontes vindas, né? Sobretudo de carboidratos simples, né? De alto índice glicêmico, e o restante desse músculo e o restante da glicose que não é utilizada fica armazenado nos músculos e no fígado na forma de glicogênio. Quando praticamos uma atividade intensa e de longa duração, o corpo utiliza o glicogênio muscular para fornecer glicose adicional e manter o desempenho. E aí, pessoal, essa informação é bem interessante, porque tem gente que acha assim, se eu não me alimentar depois de 1 hora do treino, meu corpo vai começar a degradar a proteína dos meus músculos. Não é bem assim, tá? Existe ainda uma fonte de glicogênio que está armazenada aqui, ó, como disse o item B, nos músculos e no fígado, e aí sim são utilizados. Depois disso, quando todo esse nutriente, esse glicogênio for utilizado, aí sim começa a degradar a musculatura. Mas não é em 1 hora esse processo, é muito mais, ok? Então, se você treinou, passou 1 horinha e você não se alimentou ainda, não se preocupe, seus músculos não estão sendo consumidos ainda, né? A não ser que você demore demais. Item D. Garantir o suprimento de carboidratos é fundamental para fornecer a energia necessária à realização da atividade. Certinho também. Óbvio, né? Se você, por exemplo, vai fazer uma viagem e você vai no seu carro, né? Você precisa de colocar lá 10 litros de gasolina e você só coloca 8, você não vai chegar. A mesma coisa é o corpo humano. Então você vai precisar garantir o suprimento necessário de carboidrato para que você consiga realizar suas atividades diárias ou a realização de seus exercícios diários. Item E. Ao realizar um treino de musculação, ocorre a quebra das fibras musculares, certinho. A ingestão de gordura no pós-exercício auxilia na reparação dos músculos, promovendo crescimento e fortalecimento muscular. Qual é o principal nutriente constituinte de nossos músculos? São as proteínas, ou seja, as proteínas elas vão possibilitar que as fibras musculares que foram rompidas, que foram quebradas, né, durante o treinamento, haja essa o quê? Reconstrução. E isso não se dá com a gordura, e sim com proteínas. É importante termos gordura? Sim, mas não no pós-treino principalmente, e nem é a gordura o principal auxiliar na reparação dos músculos. Vai ter contribuição sim, mas não da forma como foi colocado aqui no item E, como que é incorreta. Letra E é o nosso gabarito. Questão de número 7. Psicologia do esporte e do exercício é o ramo da psicologia no qual ocorre a aplicação e desenvolvimento da teoria psicológica para o entendimento e intensificação do comportamento humano no ambiente esportivo. Nesse sentido, o esporte consiste em um amplo rol de ações humanas praticadas de forma profissional ou amadora. Dentre elas, pode-se citar aí, primeiro, preparação sistemática para aprimoramento de desempenho com fins competitivos ou de superação, regras e regulamentos claramente definidos, instituições que organizam e balizam as atuações dos praticantes, normalmente nomeadas de confederações e federações. Pessoal, todos os 3 itens estão corretos. Então, a preparação sistemática para o aprimoramento de desempenho, assim com fins competitivos, ou seja, tanto a preparação sistemática para desempenho e aí com finalidades competitivas, vai ter sempre esse caráter, né, da competição e da superação. Existem regras e regulamentos, eles precisam estar bem definidos, claros,
não pode deixar dúvida. E essas formas de organizações se dão normalmente em confederações e federações. Lembrando que sempre há uma hierarquia até chegar a nível global ou também denominado de mundial, ok? Então, estão corretas as alternativas 1, 2 e 3, letra E é o nosso gabarito. Questão de número 8. Os princípios do treinamento estão relacionados com uma série de leis que compreendem as alterações biológicas observadas com o treinamento. Através de um longo período de tempo, a sistematização das atividades, envolvendo muitas variáveis fisiológicas, psicológicas e sociológicas, alteram todo um padrão inicial, levando à melhora dos índices funcionais de um indivíduo. São considerados princípios do treinamento esportivo, que é uma questão muito fácil, muito simples, né? Que pergunta apenas se você, candidato, sabe quais são os princípios de treinamento. Ora, faça uma vez que você tenha estudado e saiba quais são esses princípios. E aqui tem as alternativas. Princípio da individualidade biológica, sim. Da adaptação, também é. Sobrecarga, também é. Continuidade, também. Interdependência, volume e intensidade, também. Lembrando que não são somente esses, existem outros princípios que foram surgindo com o decorrer da investigação, das pesquisas, das intervenções. E lá no meu curso, do módulo Princípios do Treinamento Esportivo, eu trago os autores que criaram inicialmente, que criou esses 5 princípios iniciais, porém há outras referências, outros autores e outros princípios que também costumam cair bastante em prova. Ok? Então, se você quer dominar princípios de treinamento, vai lá no módulo. Então, vamos às alternativas. Todas estão corretas. Será novamente letra E. Questão de número 9 sobre o judô. É correto afirmar que, aí é certo, ou seja, que aquele item incorreto. O judô foi criado em 1982 na China pelo mestre Jikaro Kamano. Ele criou o Instituto Kodokan, que ensinava as técnicas e a filosofia associada ao esporte. E aí a banca foi bem generosa com os candidatos e trouxe 3 erros clássicos, né? Que foi, primeiro, questão da data, que foi 1882, né? Que é um esporte, é uma luta, é uma arte marcial centenária, né? Não é tão recente assim. O local, China, que na verdade é Japão. E o nome do mestre, Jikaro, está correto, com exceção do segundo nome, que é apenas Kano. Ok? Então, o item A está incorreto. Como que é exceto, a gente já deixa ele de stand-by, dificilmente vai ter um item mais incorreto do que esse. Vamos lá, letra B. No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX, certinho, com a imigração japonesa no país. A partir de 1920, algumas academias de judô foram criadas na cidade de São Paulo, exatamente. São Paulo é um forte local onde ocorre a prática do judô. A CBJ foi fundada em 18 de março de 1969, que é a Confederação Brasileira de Judô. Ela permitiu o desenvolvimento do judô no Brasil, administrando e organizando as práticas e campeonatos esportivos da modalidade. Certinho também. O principal objetivo do judô é derrubar o adversário para o chão, ou seja, tocando as costas, tá? Costas. Vou colocar aqui. Os combates entre judocas acontecem no tatame, certinho, que normalmente mede 8 por 8. E aí, pessoal, só para diferenciar aqui, aproveitando o item, né? O judô do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele deriva do judô. E aí, a principal diferença do judô para o jiu-jitsu é que no judô, o principal objetivo é derrubar o adversário, sobretudo com as costas, para que ocorra o ippon. Já no jiu-jitsu, é a imobilização, ok? Item E, para vencer a luta, o judoca precisa derrubar o adversário com as costas, aqui a informação, e ombros no tatame, ou imobilizar o adversário durante um período que pode ir até 20 segundos. Item totalmente correto. Letra A é o nosso gabarito. Questão de número 10, sobre a capoeira. Analisa as alternativas, assinalar falso. Questão padrão parecido com a anterior. Vamos às alternativas. Letra A. A roda de capoeira reforça os princípios identitários, fato que incorpora e maximiza valores como a indisciplina, a agressão física e verbal e a desobediência. Não, né, pessoal? Totalmente o contrário, tá? A banca foi também bem generosa, a gente já deixa de stand-by. Item B. A capoeira é dimensionada como uma atividade que possui alto grau de sociabilização, sim, e relacionamento comunitário também, pois é possível que o praticante conheça melhor seu próprio corpo, no espaço, no tempo e em relação às pessoas, certinho.
É importante que o profissional da educação física tenha sensibilidade pedagógica para trabalhar a capoeira, sim, como instrumento de inclusão social e de resgate dos valores e da história do povo afro-brasileiro, certinho. A capoeira, como experiência individual e coletiva, promove o resgate e a preservação de identidades históricas, sentimento de pertencimento, remontagem à ancestralidade vivida corporalmente, certinho, item totalmente correto. Letra E, a capoeira pode ser adotada como recurso pedagógico para inibir práticas que resultem em preconceito ou atos discriminatórios, considerando crimes de acordo com a legislação brasileira. Então, todos os itens estão corretos, com exceção da letra A, que é o nosso gabarito.